A todos, meu nome é Joe Alves. Na verdade, o meu nome é Josafá Alves, mas o meu apelido já faz muito tempo é Joe, então todo mundo me conhece aqui por Joe. Eu sou originalmente de Goiânia, Goiás, mas já moro nos Estados Unidos já faz muito tempo e eu moro em Miami, na Flórida. Aqui eu trabalho, eu tenho uma escola, uma pequena escola de idiomas, onde a gente dá aula tanto em pessoa ou pela internet agora, principalmente com a pandemia, né? A minha família quase toda mora aqui nos Estados Unidos, que facilita bastante tudo. A gente não tem tanta saudade, né? E é isso aí. Agora, eu comecei a jogar HeroClix quando o jogo foi lançado. Isso no 2002, 2001, mais ou menos, né? Nós jogávamos numa loja em Goiânia chamada Solo Sagrado. Eu jogava Magic the Gathering. E quando o HeroClix foi lançado, a minha galera, nossa turma que se encontrava lá na loja, a gente abraçou o jogo porque a gente adorava quadrinhos e já sempre adorava o tema, né, dos super-heróis e tudo. Então foi perfeito. Apesar que as figuras eram muito feias naquela época, né? O pessoal parecia que tava derretendo. Aí a gente jogou o jogo por mais ou menos 2 anos, mas devido à falta de ter produto e à falta de ter eventos para estimular o jogo, a galera desistiu parar, né? Eles decidiram parar. E aí logo eu parei também, porque eu não tinha com quem praticar. Aí depois de muito tempo eu me mudei para a Flórida. E aqui na Flórida eu encontrei fiz algumas amizades. E a gente estava procurando um jogo. Eu lembrei do HeroClix, procurei para ver se estava vivo ainda. E estava. E aí a gente começou a jogar o HeroClix. Isso foi mais ou menos em 2015. Aí nessa época eu joguei por mais ou menos 1 ano e meio. E aí o jogo deu uma esfriada, teve muita gente que mudou, que construiu família e se mudaram para outras regiões. E aí o jogo morreu na minha região. E eu sou uma pessoa que sou muito assim ligada ao fato de estar jogando. Se eu não estou jogando, eu geralmente não fico apegado às peças ou às coisas. E então eu decidi parar mais uma vez. Aí no final de 2019, ou seja, logo antes da pandemia, eu retornei ao jogo e me dei muito bem. Eu participei de 2 eventos regionais aqui, um campeonato estadual e um campeonato regional, e eu ganhei os dois. E foi aí que me deu um ânimo e eu comecei a jogar novamente. Logo a pandemia chegou no outro ano, né? E aí todo mundo teve que aprender a jogar online. E esse lance de jogar online foi muito bom para mim, porque foi aonde que eu conheci vários jogadores de nível top, com quem eu comecei a praticar, e eu comecei a participar de eventos online. E eu tava indo muito bem, tava ganhando muitos porque o ROC, que é o Rock, né, que eles falam aqui, fazia um torneio regular toda semana. E por um mês e meio, mais ou menos, eu acho que eu ganhei tudo que tinha, tudo que teve desse Rock, eu tava ganhando. E aí eu fui convidado a fazer uma entrevista para participar numa das maiores equipes aqui de HeroClix dos Estados Unidos, que se chama o Phoenix Nest. Aí eu fiz a entrevista, passei, e o pessoal já de cara, já me dei muito bem com o pessoal. Nós brasileiros sempre temos uma afinidade, temos uma facilidade para fazer amizade, para engajar, né? E logo de cara já entrei, já me deram função no time e os resultados começaram a aparecer. Então foi muito bom esse lance de aprender a jogar online. Foi uma coisa que mudou o meu nível de jogo, com toda certeza. Em 2015, quando eu tinha voltado a jogar pela primeira vez,
Eu tinha participado de alguns WKOs, que são eventos que a WizKids faz, que tem uma premiação muito boa. Né? Eu ganhei alguns deles e fiz alguns top 8 e me posicionei até bem. Mas eu nunca tinha ido a um evento assim realmente de grande escalão, ou tipo um Worlds ou um nacional. Mas foi em 2019, quando eu retornei pela segunda vez para o jogo, que realmente eu dei uma alavancada. Quando eu voltei em 2019, eu ganhei o estadual e o regional. O regional eu ganhei com um time Pauper, com um time temático dos Vingadores. Nesse time eu basicamente explorava a ideia da Voyager carregando várias peças que tinham alguma outra finalidade, como dropar algum POG, que é aquela medusa incomum que dropa o Hair POG. Então eu estava usando bastante essa estratégia aí. Usava aquele Beast comum, um que tem a base amarela, e algumas outras peças chaves. Mas nessa época eu lembro que o Onslaught, o incomum, ele estava reinando. E eu descobri um jeito de dar um KO nele de uma vez só, saca? Uma porrada KO, e a galera não estava preparada para isso. Então foi quando você aprende o metagame e você sabe o que o pessoal está usando, aí você tem uma vantagem sobre eles, né? Eles estavam achando que eles iam ter uma vantagem sobre você, mas foi uma vantagem que eu tive e eu usei para levar o estadual. Aí eu joguei o regional, eu ganhei com um time sem tema, basicamente usando as peças de WWE, dos wrestlers, né, dos lutadores livres. Usei o Finn e o Triple H, e usei aquele Duke Thomas, que dá um pump legal pro ataque, baseado na quantidade de peças que tem em volta das peças do oponente. Aí eu participei do meu primeiro evento grande online, que foi em 2020, que foi o Clicks Mafia. E nesse evento foi o primeiro que eu ganhei, já com a camisa do Phoenix Nest. A gente teve, não lembro exatamente o número, mas, poxa, eu acho que era mais de 160 participantes. Praticamente todo mundo que tem nome no HeroClix participou. E eu ganhei usando um time totalmente da esquerda, assim, ninguém estava preparado, que era o Micron e o Adam, usando também o Duke Thomas outra vez, né? E esse aí eu ganhei. A premiação foi muito boa, uma premiação muito bacana. Aí em 2020 eu ganhei de novo o estadual e o regional, usando um time com a Valeria Richards, de dar ponto de dano nas peças do oponente. Isso foi antes deles darem um nerf nela, né? Quando eles deram a nerfada nela, aí esse time já não ficou mais viável. Aí o regional eu ganhei com o Micron e Duke Thomas de novo. Em 2020 ainda, eu peguei top 4 no Nacional Online, que teve que ser online por causa da pandemia. Eu usei um time não temático usando o Jason Wingard, que dá aquele mind control foda, né? Que dá uma cadeia de mind control. Eu peguei top 16 no Mundial, usando também o Jason Wingard. Em 2021, aí teve um evento muito grande do Scott Porter, que é aquele artista super famoso que faz bastante seriado e filme na TV. E ele é um jogador de HeroClix que ajuda a divulgar o jogo, né? E ele criou um evento de caridade. E eu peguei top 4 com monstros, usando uma estratégia legal, usando os Scarab, né? Eu usei 2 Scarabs e Sky Tyrant. Aí o que eu fazia? Eu botava os Scarab para copiar o Alchemical Fire,
para atirar no pessoal de muito longe e dar os efeitos do Alchemical Fire. Foi muito top. Eu perdi para um time de X-Men, que foi pra mim, foi um baque, que eu não achei que eu fosse perder pro time de X-Men do cara, mas o cara tava muito ninja nos rollouts dele, sabe? Ele tava muito bom nos rollouts dele. Aí em 2021 também eu peguei top 2 num evento que teve aqui na Flórida, um mega evento, que foi chamado de Clicks Cup. Foi um final de semana inteiro de eventos. Eu participei em todos e eu fiz top. Eu cheguei nas mesas no top 8 em todos os eventos. No de 500 pontos eu fiquei em segundo lugar. Basicamente não perdi nenhuma partida, mas foi pela pontuação. O cara também, o outro, teve o mesmo número de vitórias que eu, mas empatou no desempate. Ele ganhou no desempate. Aí no 300 pontos Modern, eu fiquei no top 4, perdi para um companheiro de equipe e ele ganhou de mim tanto nesse 300 pontos e ele ganhou de mim num outro evento que teve de 400 pontos, Silver Age. Então ele foi, as únicas 2 derrotas que eu tive no final de semana foi para esse companheiro meu de equipe. Ele tava com o meu número nesse final de semana. Mas foi super bacana. O evento de altíssimo nível num resort aqui, topíssimo. Então foi um final de semana bacana mesmo, sabe? Aí, ainda em 2021, eu peguei top 4 num evento online, usando Micron Flash com Maggots. Esse time é muito bacana. Para mim é um dos times mais fortes que eu tenho na atualidade. Ele usa o Flash de 30 pontos do Wonder Woman, do 80th Anniversary, né, do Wonder Woman. Ele usa esse Flash de 30 pontos, copiando Green Lantern Team Ability, para carregar todo mundo. Como o Flash tem movimento alto já, ele tem 14 de movimento, você dá 2 charge com o Flash, carregando 8 peças, e você dá o pump de mais 3 pro movimento do Flash usando a Tempo. Ou seja, você dá um charge até a metade do mapa, depois você dá outro charge até na outra metade do mapa. E o Micron fica tiny. Então o Micron não é carregado. Você deixa ele segue depois que o Flash dá as charges dele. Então o que acontece? Você chega lá, dá uma pancada com o Flash, dropa os Maggots, dropa todo mundo. Os Maggots vão deixar os Pogs cair, né, no lugar certo. E você usa os Pogs são autônomos, né? Você usa os Pogs mais o Micron para bater mais ainda. Então dá uma sequência, um Alpha Strike muito violento, muito bom mesmo. Aí eu viajei até Indiana, que fica no norte dos Estados Unidos, e eu fiquei em segundo lugar com um time usando o Punisher War Machine, que eu trouxe ele pro time temático da família do Homem-Aranha, usando o Spider 1776 para fazer ele temático, né? Muito bacana esse time também, o Punisher bate muito nesse time aí. Aí teve o Mundial online também, que foi um mega evento. Todo mundo que joga Cliques assim, no nível alto estava participando. Eu peguei top 4 mais uma vez, usando nessa vez o Jason Wingard mais o Alchemical Fire, que é outro combo que, cara, tinha que, na minha opinião, ser banido. Porque o Jason Wingard dá o Mind Control dele e ele continua atacando, dando sequência ao Mind Control, né? Então, com o Alchemical Fire, se você deixa no lugar que você quer, que é ou no dano extra ou no Fire Token, cada ataque que você dá vai dar o trigger do Alchemical Fire, repetindo o efeito. É muito violento. Tem jogo que acaba na sua primeira sequência de ataque, porque tem muita peça no jogo que só tem 1 ou 2 cliques de vida. Então, se você dá uma sequência dessa, a peça do cara vai morrer inevitavelmente, porque o Alchemical Fire, por exemplo, no Fire Token, dá um dano no início de cada turno. Então, no turno do seu oponente, ele vai tomar um. Quando volta pra você, ele vai tomar o outro e vai morrer. Entendeu? Então é muito forte, muito, muito, muito bom.
Eu acho que hoje, no mundo do HeroClix, os top 5 jogadores atuais, se eu tivesse que escolher sem uma ordem específica de assim, quem tá em primeiro ou último, eu diria que o Isaac, que é aquele garoto jovem, né, que já ganhou praticamente tudo do jogo, o George Masso, ele é companheiro meu de equipe, o Matty G, também, que é companheiro meu de equipe, o PJ Bolin, que também é companheiro meu de equipe, e o Tyler Speed. Se eu tivesse que escolher o meu top 5, seriam esses 5 aí. São todos jogadores muito bons, que sempre trazem o estilo próprio deles pro jogo, e sempre estão na top tables. Então, pra mim, isso aí é o que define se o cara é top ou não. Nas minhas colocações aí, eu ganhei só um evento grande até hoje. Então, assim, ficou até um tabu que o pessoal do meu time brinca muito, né, que dia que eu vou ganhar um grandão mesmo, tipo um nacional ou um mundial. E eu brinco com eles, eu falo que eu vou estar jogando o meu jogo e quando acontecer, acontece. Eu não vou ficar noiado com isso, preocupado em ganhar ou não. Eu vou jogar o meu jogo, fazer o melhor que eu posso. E se vier o resultado, melhor, né? É por aí, eu acho. Eu me considero no mesmo nível desses 5 jogadores que eu mencionei aí, pelo simples fato que nos últimos 2 anos eu tive que enfrentá-los praticamente quase todos os meses, né? Em eventos, e eu venho tendo resultado, eu venho ganhando, né? Nem sempre ganho tudo, mas eu venho tendo bastante resultados e trazendo bastante vitórias e premiação. Então eu acho que eu tô mais nesse nível. Agora, não vou falar que eu sou melhor que um ou outro, porque eu acho que eu não sou. Na verdade, eu acho que eles têm mais experiência que eu. Eu jogo, por exemplo, se você somar todos os meus anos de HeroClix, deve estar aí mais ou menos nos 5 anos total jogando o jogo, né? E isso quebrado entre 2001 e agora. Então eu acho que eles têm mais experiência que eu. Eu tenho experiência de jogo, eu sempre joguei jogos de estratégia e tenho uma facilidade muito enorme para pegar. Então eu acho que isso que me ajudou bastante. Então eu acho que eu tô nesse nível, mas ainda tenho como melhorar, com certeza, né? Eu acho que algumas coisas que me faltam não deixar situações negativas me incomodarem. Por exemplo, aqui na Flórida, quando a gente teve o Clicks Cup, o meu companheiro de equipe ganhou de mim 2 vezes. E ele é aquele tipo de jogador que é muito marrento, muito enjoado. Ele pede para voltar as coisas toda hora, mas quando você vai pedir para ele não quer deixar você voltar, entendeu? Então ele é cheio de marra, cheio de noia. E aconteceu uma coisa durante o jogo, aonde que os jogadores que estão de fora do jogo, eles não devem interferir no jogo. Obviamente, se tiver uma coisa muito errada, escandalosa, tem que ser dita. Mas o juiz é quem tem que falar. E o que aconteceu no nosso jogo foi que um outro companheiro de equipe nosso aqui, que é o melhor amigo desse cara com quem eu estava enfrentando, no meio do jogo, a gente ia fazer um ataque lá. E uma coisa que acontece no jogo de HeroClix é quando os 2 jogadores concordam com um valor ou com alguma coisa que esteja acontecendo, não importa se está certo ou errado. Uma vez que os 2 jogadores concordaram com o que está acontecendo, pode ser um engano, pode ser que os 2 não viram, seja o que for. Se os 2 concordaram, fica. Não tem volta, a ação acontece. No pior das hipóteses, se o juiz achar que é uma coisa muito ruim que foi esquecida, então deveria voltar antes dos dados serem jogados e da ação ter começado, porque o jogador ele toma a ação dele com uma estratégia em mente. Se os dados não estão batendo, ele pode decidir não fazer aquela ação. Por exemplo, eu estou pensando em dar um charge aqui com a minha peça. Aí eu vou falar para você, eu quero dar um charge aqui, vou atacar com 11 no seu 18, preciso de 7. Concorda? Concorda. Se nós 2 concordamos com esse 7, você entendeu? A nova, é o que é. Agora, vamos supor que você lembrou que você tinha um perplex na sua defesa, você entendeu? E nós 2 tínhamos esquecido desse perplex, por exemplo. O que deveria acontecer aí? O juiz que vai tomar a decisão.
Ou fica porque nós dois já concordamos, ou volta a ação toda e eu vou tomar a decisão se eu vou continuar atacando ou não ali, entendeu? Então, e o que aconteceu foi o juiz, ele tendencioso pro lado dele. Então, ou seja, ele foi tendencioso pro lado dele, falou que a ação teria que a ação não voltaria e os números estavam errados, entendeu? Então, o que aconteceu? Isso me deixou noiado. E porque me deixou noiado, eu acabei cometendo alguns erros no final da partida ali, porque isso me deixou meio que, né, me deixou meio que engasgado. Então eu tenho que aprender melhor a não deixar fatores negativos durante a partida interferirem com o restante da minha partida. Isso é muito difícil de estar nesse estado zen aí, né, porque o sangue sobe na hora e você fica puto. Mas é o que é. Outra coisa que eu tenho que melhorar é no meu preparamento e no meu descanso. Porque eu acho que quando você vai para esses eventos, às vezes você fica o dia todo, até de noite, jogando HeroClix sem parar. Então, cara, tem um desgaste físico e mental gigante. Por exemplo, nesse Worlds desse ano, eu perdi no top 4 pro Isaac, mas eu perdi justamente por causa desse desgaste. Eu vi, o meu cérebro não estava pensando coisas bobas, tipo assim, eu vou carregar aqui, minha peça tem stealth, eu vou colocar no hindering, óbvio, né? Mas aí você vai, carrega e não coloca no hindering. Ou seja, coisa que você normalmente não é para esquecer, né? Se o seu cara tem stealth, você vai botar o cara no terreno verde ali para ficar escondido, né? Então, basicamente, eu acho que são as duas coisas que eu tenho que melhorar bastante. A minha mecânica é muito boa, minha estratégia é muito boa, minha visão de jogo é muito boa, mas sempre tem como melhorar, né? Eu nunca cheguei a enfrentar preconceito jogando HeroClix nos Estados Unidos. É difícil falar que não existe preconceito, porque no mundo todo o preconceito existe, mas dentro das lojas é uma coisa que não é permitida, e se acontecer, pessoal, toma kick, toma ban mesmo da loja, mas comigo, graças a Deus, nunca chegou a acontecer. Hoje no metagame do HeroClix, eu vou dar aqui para vocês a minha opinião, quais são o meu top 3 de vários estilos de peças. O meu top 3 de objetos, né, ou de itens, eu gosto do Alchemical Fire, como mencionei já aí, que eu usei em vários dos meus times. O Emotional Modifier, porque ele te dá várias opções, tanto para defesa quanto para ataque. E o mais importante é o Battle Fury. Porque quando você tem Battle Fury, você não pode tomar Mind Control. Então, se você posiciona suas peças bem e você está equipado com o Emotional Modifier, se o seu oponente está tentando te atacar como forma principal de ataque com o Mind Control, você já vai estar se protegendo. Por exemplo, agora eles lançaram o Legacy Card daquele Thanos, né, do IG, Thanos 141. Ele é foda. Se você não tiver uma maneira de se defender no primeiro ataque dele, ele te dá um Mind Control de muito longe e enxergando através elevação e paredes e figuras, né? Então é muito forte. E obviamente o Power Jam não tem como não botar o Power Jam no top 3, simplesmente porque o negócio dá um boost de 3, né? Não tem nada no jogo que te dá um boost de 3. Então, por exemplo, o Power Jam te dá mais 1 de ataque, mais 1 de dano e mais 1 extra de dano. E a possibilidade de dar o dano extra depois que se você jogou 10 ou mais nos seus dados, né? Então, muito, muito forte. Agora, eu nem sempre acabo usando esses 3 equipamentos, porque tem outros equipamentos que são muito bons também, e você acaba usando equipamentos para suprir alguma deficiência que você tem no seu time. Às vezes você não tem uma peça que tenha telecinese ou que não tenha perplex, né? Está faltando algum poder ali, você tenta suprir com os equipamentos. O meu top 3 de peça de suporte, primeiro lugar, indiscutivelmente, para mim a peça mais foda do jogo hoje de custo-benefício é o Molecule Man, porque ele muda terreno, ele faz barrier,
E ele tem outwit, tem um range muito longe, né? E em muita situação ele acaba até atacando, porque ele tem 11 de ataque com 3 bolts, 3 alvos, né? Então, ou seja, ele é muito foda por 30 pontos. O Flash 0,53, pra mim, custo-benefício, melhor peça do jogo, talvez. Porque você, por 30 pontos, você tem um baita de um atacante. Por 20 pontos a mais, você ganha um TK de 8 de alcance. Muito forte, né? E com controle de probabilidade. E eles ainda têm Team Player, que pode mudar, copiar as habilidades dos times, né? Então você faz uma salada mista toda hora. É um inferno. E, na minha opinião, o Mr. Oz, tanto para o seu alcance, quanto para impedir o seu oponente de chegar até você. Porque a maioria dos times hoje usam o TK como base de meio que para chegar até você. Então, toda vez que eles usam o TK, você dá um -2, você joga ele para trás, a peça dele para trás. Ou seja, quando uma peça foda igual o Venom Magneto, que saiu agora, né? Ele vai dar 2 TKs por turno, menos 4 de alcance aí durante o turno. Então é uma peça muito, muito boa. E sem falar que o Probability Control vendo através de tudo, com 12 de distância, é surreal, né? Aí o meu top 3 de peças de ataque, eu tenho o Sky Tyrant, o Jason Wingard e o Captain Marvel Prime, que pra mim são as top 3 do momento. O Captain Marvel Prime, se ele estiver batendo todo turno, você não perde o jogo, cara. O negócio é muito forte. Porque ele, além de bater, ele tem dano penetrante, tem explosão de energia e ainda dá token para as peças do que ele acerta. Então, ou seja, cara, tem hora que ele rouba o turno do cara. Você entendeu? Vamos supor, o turno 1 ali, o cara equipou, tal. Aí você vai bater, você joga ele, dá a pancada. As peças todas que tem já um token vão para 2, ou seja, próximo turno do cara é nada. Se ele não jogar, se ele não tirar os 5 ou 6 no leadership, já era. Ferrou o jogo do cara, né? Aí o top 3 peças do sideline, a gente tem o Black Vulcan, o Grodd e o Brainiac, que são muito fodas, que entram dependendo dos efeitos que acontecem durante o jogo, né? O Grodd e o Brainiac já me ganharam partidas só eles. Eu já tava perdendo o jogo, entrou o Grodd deu o Mind Control, depois você começa a bater, você vira o jogo, entendeu? São muito fortes, na minha opinião, fortes até demais. Agora, uma coisa legal que foi lançada foram os Legacy Cards. Na minha opinião, foi a melhor coisa que a WizKids inventou desde que eles tinham inventado os recursos, né? Não só deu um ânimo pra galera, que é o pessoal que coleciona as peças antigas, mas também deu uma inovada no mercado financeiro, dá uma injeção de valor no jogo, né? O jogo só é muito cobiçado quando ele tem algum valor financeiro. Você pode ver, a maioria dos jogos no mundo que não tem valor, ou seja, que não tem raridade, você não tem diferencial entre as peças, esses jogos morrem, porque a tendência é que ninguém quer, porque é muito fácil conseguir tudo que você quer. Então, eu não acredito que todas essas peças Legacy são viáveis para o mundo competitivo, mas no mundo do HeroClix não existe só competitivo, né? Na verdade, a maioria dos jogadores são mais casuais. Então, tá valendo e eles estão de parabéns com o que estão fazendo com os Legacy Cards. As últimas 3 builds que eu fiz, que eu gostei muito, uma build é o Captain Marvel com o Sky Tyrant Jason Wingard como a minha triagem de ataque principal. Eu uso o Flash como um ataque secundário. E aí eu tenho como apoio, eu tenho o Molecule Man e tenho o Flash de 20 pontos para TK. Isso aí é uma equipe, por exemplo, que é muito redonda. Ela ataca o oponente em todos os ângulos que o jogo permite você atacar. Eu tenho Mind Control, eu tenho múltiplos Outwits, eu tenho peça com Pulse Wave na sideline, eu tenho peça que atira de longe no meu sideline pro Jason, né, com os Pogs. Eu tenho retaliador com o Falcon Abominus, né? Então é uma equipe completa. Quando eu tô na defesa, eu tenho barreira para 3 dias, né? Consigo fazer quase 3 fileiras de barreira. Então é uma equipe que se defende bem
e ataca muito bem. Então, e outra coisa que eu gosto dessa equipe é que mesmo que o seu oponente venha e mate uma ou duas das suas peças, as peças que sobram sempre dão conta de de fazer uma retaliação e tentar trazer de volta você para a partida ali, você voltar e tentar ganhar. A outra equipe é aquela do Micron, com os Maggots e o Duke Thomas. Então, basicamente, eu uso o Team Lantern para ter o Green Lantern Team Ability, que é o mais barato do jogo, 30 pontos. O Flash copia o Green Lantern no seu primeiro turno. Você equipa o Emotional Modifier. Se você vai entrar na ofensiva no próximo turno, você primeiramente escolhe menos um de defesa. Esse é um erro que todo mundo comete com o item. Você pede primeiro menos um de defesa. Aí você arma para defesa. Aí quando você vai no outro turno, você vai atacar. Você vai ataca, todo mundo no time dele tem menos um de armor. Aí, como é um free action para dar o swap, você dá o swap para menos um de ataque, que aí você vai estar utilizando as dois poderes do item. Então é muito, muito forte quando você faz essa transição aí do tempo. O time usa a Tempo, que dá mais 3 de velocidade até o seu próximo turno. Ou seja, o seu Flash, que tem 14 de movimento, vai dar um charge de 7 mais 3, 10. Então, da fileira 2, ele vai até a 12, e depois, carregando todo o seu time, e depois do 12 ele vai até ao 24, ou seja, o mapa todo, e você vai conseguir até o 22, desculpa. E aí você vai conseguir pegar aquela primeira fileira dele, onde as peças começam ali. Então você já está no mapa todo, e aí você dropa as peças aonde você tem que dropar. Obviamente, com o Duke Thomas, você quer tentar colocar o máximo número de peças em volta do alvo, para você ter o seu pump maior ali. E aí, geralmente, vai ser um mais 2 ou mais 3. E se eles tiverem se armado com barreira, o Flash vai, em vez de atacar, bate numa barreira. E aí você usa o Molecule Man para transformar as barreiras do seu oponente em Water Terrain. Aí você limpa o que der no número do dado, você limpa. E aí você, obviamente, limpa onde você quer bater. E aí as suas peças têm sidestep. Você começa a dar o sidestep, né, com os seus maggots, dropa os pogos que são autônomos. E aí você bate. É um Alpha Strike de mapa todo. Você tem 4 ataques quando você chega do outro lado. É muito forte, muito, muito bom. Na minha opinião, um dos melhores times que eu já montei. E por último, é um time de swap de X-Men, que está muito bem posicionado. Quando você ganha o mapa, você abusa a Jubilee. Você joga com a Jubilee no mapa dela, que ela vira o capeta quando ela transforma... quando ela muda a linha de start dela lá, que ela só faz no mapa dela. Então, basicamente, você abusa ela, você tem os Maggots para dropar os Pogs, você usa o Mimic Prime, que vai copiar, né, os seus poderes tipo Perplex, Probability Control, o que você precisar para a partida. Então, ele é um time que se adapta ao que o oponente está fazendo. Por exemplo, se é um time do oponente que ele se agrupa, você vai tentar fazer o Mimic pegar o Energy Explosion, como ele já tem penetrante no top dial, você vai dar um Energy Explosion penetrante, né? E isso vai ser muito forte para arrebentar com o time todo deles, né? Outra coisa também, como é um time de swap, é como se você tivesse um sideboard ali pro seu time. Então você olha o time do cara, você vê o que é bom, o que você precisa, e você adapta na hora ali. Então é um tipo de time coringa, que é muito difícil de pilotar, mas que é muito bom, é muito forte. Bom, o meu estilo de jogo, se eu tivesse que definir o meu estilo de jogo, seria um agro control, ou seja, eu tento sempre estar no ataque, mas eu tento controlar o que o meu oponente está tentando fazer, né? Eu sempre estou tentando dar um counter no que ele está querendo fazer. Eu sou reconhecido por usar peças que tem bastante movimento e que chegam aonde precisa chegar. Mas eu me adapto, eu jogo com vários times diferentes. Não gosto muito de turtling, que é a estratégia de ficar, né, ali parado, sem fazer nada, usando peça que não morre.
Eu não gosto do Turtling, porque eu acho chato pra caramba você passar um jogo inteiro, você ali parado sem fazer nada. E dois, porque geralmente a sua pontuação é muito baixa. Então, quando tiver algum resultado de desempate, você vai acabar perdendo, porque você não vai marcar muito ponto com esse tipo de time. Então, eu não sou muito fã desse tipo de time. Obviamente, eu sempre uso as peças mais fortes, mas eu tento usar sempre num contexto meu. Eu tento montar equipes que não estão sendo muito usadas pelos outros. Por quê? Porque isso vai me dar uma vantagem na partida, né? Se o cara não está acostumado a enfrentar, ele vai ficar sem saber em quem bater primeiro, o que fazer. Então isso aí é tudo, né? As estratégias mais comuns hoje aqui nos Estados Unidos são times temáticos com os animais. Geralmente são 9 ou mais de bônus para o mapa. Usando o Spider Hammer-Eye, usando o Chip. O Hammer-Eye copia o Green Lantern, carrega todo mundo. E ele dropa os maggots do outro lado para fazer poison e bater, né? E monstros usando Wendigos, usando Scarab, Sky Tyrant, né? Geralmente o monstro é de 10 ou mais bônus pro mapa. E os X-Men também estão super em alta, super fortes. Na minha opinião, dos times de swap, eles é o que está mais forte. E esse também é um time muito usado aqui nos Estados Unidos. Eu gosto de jogar tanto for fun quanto torneio. Eu sempre jogo com os meus amigos aqui. A gente encontra mais ou menos 2 vezes por mês para jogar em pessoa. Eu sempre participo de torneios também. A gente tem online um torneio que acontece toda semana. Eu tento participar mais ou menos 2 ou 3 por mês. E por ano eu tento sempre participar pelo menos 2 grandes eventos, tipo um nacional, tipo um WQO, um regional. Então 2 vezes no ano eu me esforço para participar de um evento grande. Por exemplo, um time bacana que eu joguei no final de semana passado, for fun, eu fiz um time de time místico com aquele Loki em comum do Set Empire e aqueles Dr. Fate do Justice League Unlimited. Ou seja, bastante peça pequena e barata, e o Loki tem uma chance muito alta de você jogar um 2, porque você vai ter tanta peça atacando, com tantas ações por causa do Dr. Fate, que você vai acabar gerando muito 2. Então, todo turno seu, você vai poder gerar um Loki. Então, acaba que no final do jogo você tem ali 5, 6 Lokis na mesa, né? Então, vira aquele tanto de peça com um místico. Imagina o oponente, né? Só fica louco. Porque cada vez que bate num Loki, toma um dano penetrante e não ganha ponto nenhum pelo Loki, né? Então, você só não pode tomar um Pulse Wave, né? Se você tomar um Pulse Wave, uma explosão de energia, vai todo mundo pro saco. Agora, em relação ao metagame atual, pra mim tá o metagame mais saudável que eu já vi e ao mesmo tempo mais insano que eu já vi também. Nunca vi tanta peça custo-benefício forte, né? É uma coisa que a gente não estava acostumado, ou seja, o power creep, que é a palavra que eles usam aqui, tá muito alto. Mas tá muito saudável, porque tem muito time diferente que é viável. Você pode jogar Animal, você pode jogar Justice League, você pode jogar Vingador, você pode jogar X-Men, você pode jogar Fantastic Four, você pode jogar... Ou seja, praticamente quase todas as keywords, cara. Cientista tá muito forte. Você tem o Cosmic muito forte com os Dooms. Então, todos esses keywords aí são viáveis e tem como você montar e ganhar e se dar bem. Então, na minha opinião, eles estão no caminho certo. É muito chato quando você tem um meta que só tem 3 equipes e aí vira o Jack and Poll, né? Se você montou o time A, ganha do B. E aí o C ganha do B e aí, né, aí vira loteria. Se você deu sorte e pegou o que ganha que tá mais favorável no dia, você vai se dar bem. Eu acho que nessa questão de times para iniciantes, eu acho que a coisa mais importante para o iniciante é não ficar desanimado ao perder. Porque no começo desse jogo, esse jogo é muito difícil de aprender. Então você vai acabar perdendo muito. Então não ficar desanimado e tentar melhorar a mecânica. Por quê?
A mecânica é tudo. Se você tem uma mecânica boa do jogo, não importa qual time você pegar, você vai conseguir usar aquele time bem. Então, o que é mecânica? É, por exemplo, você saber se posicionar bem e para usar todos os seus poderes, né? Lembrar, obviamente, todos os seus poderes, lembrar a combinação de poderes que é permitido, porque sempre está mudando, né? Antigamente você não podia combinar certos poderes, mas hoje em dia, por exemplo, você pode fazer você pode dar uma carga, um charge, né? Fazer um flurry attack, usar exploit e garras no seu ataque. Ou seja, isso antigamente, se você falasse isso, o pessoal ria da sua cara, porque é muito poder numa só sequência. Então você saber entender essas regras é tudo, porque se você não usa tudo que está ao seu dispor, obviamente você vai estar perdendo, porque, né, você está perdendo alguma vantagem que você teria ali. Outra coisa que eu sugiro para os iniciantes é tentar no começo não usar muita peça diferente, para você começar a acostumar com o jogo. Uma vez que você acostumou, né, com o jogo, aí você começa a aumentar o seu repertório ali. Agora, obviamente isso também vai te ajudar para você não ter que gastar muito dinheiro, porque no começo do jogo todo mundo quer comprar tudo, quer ter tudo. É um jogo muito caro. E se você não souber o que comprar, você vai acabar com a caixa cheia de miniatura e você vai usar 10% ali das suas miniaturas. Então, uma coisa que eu sugiro, pega emprestado primeiro, experimenta, usa a figura, vê se você curte. Uma vez que você curtiu, ok, agora eu vou começar a pensar em comprar essa peça. Eu, por exemplo, não sou apegado a peça nenhuma. Os meus amigos até brincam comigo, cara, você não tem amor. Eu abri por exemplo, um Venom Magneto, e aí eu olhei e falei, poxa, ele é muito bom, mas aqui tá vendendo por $200. Aí eu falei, poxa, ele joga valendo $200? Não, $200 eu monto quase um time todo, né? Então eu peguei e vendi, porque eu não sou louco. Agora, você me pergunta, eu queria ficar com ele? Claro que eu queria ficar com ele. Mas eu sei que, eventualmente, ele não vai ficar $200 pro resto da vida do jogo. Então, quando ele baixar, aí eu pego de novo, entendeu? Então, esse lance de você não ter que ter tudo, na minha opinião, é muito importante, porque é um jogo muito caro, senão você não dá conta. Ninguém dá conta, né? Então, agora, claro que se você é um colecionador e você quer ter toda a coleção completa, tudo bem, né? Aí se você tem a grana ou se você tem o esforço para isso, vai lá, mete bronca, né? Cada um no seu. Eu não sou colecionador, eu tenho peças que eu gosto e que eu acabo ficando, por exemplo, quando a peça é muito bacana e rara, um exemplo de uma peça rara que não vale muito, mas é muito bacana, é a Venom Marvel Girl, a peça linda, né? Custa aí seus $5 mais ou menos, aí ok, tudo bem, aí eu acabo ficando, porque você vai botar ali na estante e vai ficar top ali na coleção. Mas esse aí é o que eu indicaria para os iniciantes, né? Eu acho que os principais erros que os iniciantes fazem, primeiramente, é não entender como montar o time, ou entender como que o time vai funcionar durante a partida. Então, você entender o que é que o seu time tem que fazer é super importante. Primeiramente, tem time que tem que ir. Você tem que pegar todo mundo e ir com o seu time. Você não pode ficar lá atrás. Tem time que não pode ir. Tem time que é desenvolvido para aguentar a porrada. Então, você vai devagar, movimentando e deixa eles virem. Quando eles vierem, se eles vierem, né, aí você vai fazer um contra-ataque. Então tem várias equipes que têm estilos diferentes. Entender como que a sua equipe vai atacar e se posicionar durante a partida é super importante. A segunda coisa é saber em quem bater, fazer a seleção de alvo. Se você não sabe em quem bater, você entendeu? Você pode perder a partida, porque se você tem ali a oportunidade de bater primeiro, isso aí é grande chance que você vai ganhar a partida, se você bater na peça certa. Um exemplo disso aí foi uma partida que eu tive com um oponente, muito bom oponente por sinal, mas eu percebi que ele só tinha uma peça de TK no time dele. Então, ou seja, o alcance dele ia ficar limitado se eu acertasse essa peça de TK.
Então, quando eu fui, eu poderia muito bem ter ido lá e matado ou dado um KO numa dessas peças dele que batem, de agressão dele. Mas eu fui com o meu Tyrant, bati na peça fraca dele, detonei o TKer dele. E como eu acertei 2 porradas quando eu fui, o meu Sky Tyrant voltou 12 quadrados para trás, né? Depois de ter atacado ele na área de começo dele. E aí ainda deu um TK, ele voltou lá pro começo. Então, ou seja, o que eu acabei de fazer ali? Eu nerfei ele completamente. A única maneira agora dele combater comigo é ele pegar todas as peças dele e movimentar até o meio do mapa para tentar formar um ataque ali, você entendeu? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que tomar porrada de novo. Então, isso aí, o que eu tô fazendo? Eu tô armando o jogo para eu estar sempre na posição do motorista ali, eu que tô guiando. Então, saber em quem bater é tudo. Dicas para os veteranos. Bom, tenho 3 dicas. A primeira é começar a jogar online. Se você não está jogando online hoje, você está perdendo experiência. Porque hoje no mundo do HeroClix, todos os top jogadores estão participando dos eventos online. E tem muito grupo de Discord que toda noite tem gente ali procurando o jogo. Então, uma vez que você engajou ali com a galera, você entendeu? O pessoal vê que você sabe jogar, cara, você vai pegar uma experiência, sabe, indescritível. Foi uma das coisas que mais me ajudou a crescer. A segunda dica que eu tenho para os veteranos é praticar o Gauntlet, ou seja, todos os times que existem no metagame. Então, como que você desenvolve um Gauntlet? Você vai pegar os resultados ali do ano de todos os top times que participaram. E você vai fazer uma média. Aí você vai pegar ali os top 5, 6 times, né, que mais apareceram dentro dos top 8, para você fazer o seu Gauntlet, para você praticar contra. Se você não está treinando contra o Gauntlet, você não sabe como que o seu time vai participar no metagame. Então, se você não faz esse tipo de treinamento aí, você está fazendo errado, né? Então, você adquirindo essa experiência, enfrentando os times do Gauntlet, você vai saber o que fazer, aonde posicionar dentro da partida. Isso aí não tem nem como te falar o tanto que é importante, né? A outra coisa a outra última dica seria o ritmo de jogo. Aprender quando que você tem que jogar devagar, quando você tem que jogar rápido, quando que você tem que apressar o oponente. Tem que saber perceber que o oponente não está lerdando ali e só consumindo tempo, né? Porque esse, na minha opinião, é a maior falha do HeroClix. Tinha que ser um tipo xadrez. Agora, por que não vai ser xadrez nunca? Porque o seu oponente faz muita coisa durante o seu turno. Então isso nunca vai funcionar com o relógio. Porque se você está me atacando, aí eu vou decidir se eu quero usar o meu Probability Control primeiro, né? Aí eu vou pensar ali, então eu tô comendo o seu tempo. Se você vai tentar me atirar, me mostra a linha de tiro. Mesmo que tá na cara que é livre, eu posso pedir para você ter que me mostrar. Ou seja, eu tô fazendo você gastar mais do seu próprio tempo. Então, por que isso existe no HeroClix? Eu acredito que nunca vai existir relógio de tipo xadrez, né? Nunca vai acontecer isso no HeroClix. Um exemplo foi numa partida de top 8 do Porter's Event. O tempo estava correndo, eu sabia que o jogo ia ficar bem próximo, assim, bem empatado. E meu oponente estava ali noiado que ele não achava uma linha de tiro. Ele foi para um lugar e falou: "Você acha que eu consigo atirar daqui?" Eu falei para ele na hora: "Pode atirar." Eu não quis nem saber da linha. Por quê? Primeiro, o tiro dele não ia nem dar KO na minha peça. E 2, eu queria que ele terminasse o turno dele logo. Então, tem hora que você querer seguir a regra ali, vai consumir 3 minutos, que aí agora ele vai ter que tirar as peças do lugar, vai botar a linha de tiro ali, vai medir, né? Aí uma vez definiu, aí ele vai ver o pump, entendeu? 3, 4 minutos. Então, ter esse jogo de cintura aí te ajuda. Nessa partida, por exemplo, acabou que o jogo acabou no meu último last action, eu batendo e ganhando por pouquinhos pontos, né? Então, ou seja, isso aí é uma coisa que só o tempo vai te dar, essa experiência aí de ter o gerenciamento de tempo dentro do jogo. Eu acho que os maiores erros dentro do HeroClix com os veteranos está no fato deles não serem
legais com o oponente, não respeitarem o oponente. Então, uma coisa que é muito importante, você não precisa ser docinho, ser, né, bonzinho demais, mas você também não precisa ser babaca. Você não precisa tentar ganhar do cara porque ele tá esquecendo dos poderes dele, né? Você tem que aprender a jogar o jogo e ser bom no matter what, não importa o quê. Então eu acho que isso é super importante, você desenvolver essa ética no jogo, até para o jogo crescer, porque se todo mundo que te enfrenta, você é babaca, você é babaca, você é babaca, o pessoal vai falar, pô, não quero jogar esse jogo, todo mundo é babaca, entendeu? Então esse para mim é o primeiro erro. O segundo maior erro é sempre estar culpando todos os outros fatores, exceto você mesmo. Se você está perdendo, tudo bem que tem partida que, claro que é o dado, mas eu acho que você não deve reclamar sobre os dados num jogo de dado. Né? É um jogo de sorte, tem dados. Agora, você está usando o seu perplexo da melhor forma correta? Você está usando os seus team abilities da melhor forma correta? Você melhorou a sua porcentagem ao máximo ali para acertar? Quantos erros você está fazendo por partida? Tudo isso, cara, influi nos dados. Igual, se eu jogo uma partida e eu tenho ali, eu preciso acertar uns 5 para ganhar e eu não acertei, mas eu cometi 4 erros dentro dessa partida, você acha que foi só aquilo ali que te fez perder? Talvez os 4 erros que você fez anteriormente poderiam ter criado uma situação diferente no jogo. Então aprender a não culpar todas as outras coisas, né? A sorte, os dados, o time, seja o que for. Tem uma outra desculpa muito que eu vejo os jogadores veteranos fazer. Ah, pô, mas olha lá, o cara tá usando todas as peças novas. Cara, isso é desculpa. Se você monta o seu time bem e você sabe avaliar as peças bem, você tem chance de ganhar, não importa o time que o cara tá usando. Entendeu? Isso é super importante. Análise de novas peças. Quando eu analiso uma peça nova, eu sempre comparo ela às melhores peças existentes. Então, a maneira que eu analiso, eu pego, por exemplo, uma peça de 50 pontos que é para fazer tal coisa, eu vejo dentro do metagame o que tem ali no metagame que o pessoal está usando e comparo para ver se está mais ou menos no mesmo nível ou não. E aí é onde eu começo a analisar se eu vou querer tentar pegar essa peça para mim ou não. Né? Aí eu tomo a decisão depois que eu já fiz essa comparação. A mecânica mais abusada do jogo hoje são os Troublemakers, né? Os Trouble Alerts e os Troublemakers. Por quê? Porque são muito fortes. Se você já está acertando 3 pancadas num turno, você ainda traz um elemento extra que faz alguma coisa free ali. Ou seja, eu acho muito forte. Tinha que ter tinha que ter uma penalidade maior para usá-los, na minha opinião. O meu jogador favorito de HeroClix é o Patrick Yapiako, que é um jogador lá da Califórnia. O cara é um exemplo do jogador pro que eu quero ser. Por quê? Porque o cara, primeiramente, é muito legal, muito bacana. O jogo com ele é sempre muito divertido. O cara, ele bate em você te ensinando, cara. Ele lembra você do seu shape change. Ele lembra você que você tem o prob. Você tem perplex no time, ele pergunta, você quer dar o perplex primeiro? Você entendeu? É o cara que ele não quer ganhar de você porque você esqueceu das coisas. Ele quer ganhar de você porque ele é melhor que você e vai ganhar de você. Entendeu? O cara é muito bom. É um exemplo. Ele não tem essas marrices de, por exemplo, eu queria dar um sidestep aqui, tal. Então, é um jogador que eu me espelho porque é assim que eu gosto de ter os meus jogos. Um jogo bacana, onde eu e meu oponente estamos divertindo, primeiramente, né? E aí tem um respeito. Então é o cara que me inspirou com toda certeza. Para quem não conhece ele é o dono do Majestics na Califórnia, né? Eles que são responsáveis pelos eventos maiores de Bronze Age e Silver Age dentro do HeroClix. Ele tem uma loja grande lá na Califórnia. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade a todo mundo, né? Em estar compartilhando aqui um pouco do meu mundo de HeroClix. E obrigado pelo seu tempo, por estar me ouvindo ou lendo aqui as minhas opiniões. Obviamente a minha opinião não é a opinião final, é só a minha opinião. Eu estou sempre online, o meu Facebook é Joe Alves
Estou sempre também disponível no Discord, geralmente durante a noite. Se alguém quiser me conhecer, dá um alô, estou disponível, estou às ordens. E se alguém quiser alguma opinião sobre alguma equipe, alguma pergunta sobre regra ou o HC, é só me mandar mensagem que eu respondo quando eu puder, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado.